Um imprudente garoto italiano cometeu o maior roubo do mundo. Intrigou a polícia e os envolveu em um jogo de gato e rato ao longo de muitos anos de roubo que fez dele um homem rico e um ladrão profissional que a polícia não conseguiu alcançar e revelar sua identidade. Então, quem é esse garoto? Quais são os roubos mais importantes que ele cometeu? Como ele conseguiu ficar sob o radar da polícia? Isso é o que vamos descobrir nos próximos minutos do vídeo de hoje. Em 16 de janeiro de 1972, um garoto de 17 anos chamado Valerio Fitti tinha acabado de iniciar sua carreira criminosa com grande alarde quando, naquela data, ajudou um de seus camaradas a explodir a torre de uma emissora de TV em sua cidade natal, Sculipatino, no norte da Itália. Fitti era apenas mais um bom menino que tomou o caminho errado para se tornar mau, mas ninguém sabia o quão ruim ele poderia ficar. Tanto seu pai quanto seu irmão eram advogados, enquanto sua mãe administrava uma loja de roupas, e a família estava resignada com a ideia de que Fitti era um pirralho mimado que nunca poderia ser consertado. No dia seguinte ao incidente, Fitti foi preso na casa da família após a confirmação de que ele havia participado da explosão. Quanto à prisão, Fitti considerou sua pena ali como um período educacional onde fez muitos amigos entre fraudadores e ladrões e se beneficiou de suas experiências. Ele deixou de ser um iniciante e inexperiente menino na vida para um criminoso fascinado pelo mundo do crime. Especialmente pela área de furtos e roubos, que logo se tornou seu trabalho assim que foi libertado. Fitti teve audácia e coragem suficientes para roubar desde cedo. Ele começou a roubar à medida que avançava para roubar correios nas aldeias próximas. De acordo com a audácia do detetive George James, Fitti o tornou famoso rapidamente. Fitti teve um plano inteligente de entrar no correio com uma arma e um jornal. Quando se aproxima do funcionário perto do balcão, ele aponta a arma para ele e cobre-o com o jornal para que o resto das pessoas não percebam. Quando o funcionário se rende e lhe entrega todo o dinheiro, ele sai correndo para encontrar seu amigo esperando por ele de moto, e os dois fogem do local. Infelizmente para ele, um lado ruim. Já que Fitti logo se encontra de volta à prisão enquanto esperava a sentença ser proferida, ele investiu tempo e continuou sua educação com os principais criminosos de lá e, quando chegou aos 20 e tantos anos, já havia se tornado um criminoso profissional. Voltando para a cidade onde morava, Fitti se viu na lista dos criminosos mais perigosos. Quando um assalto aconteceu na cidade, ele foi imediatamente suspeito e a polícia foi até sua casa para interrogá-lo em busca de qualquer evidência que pudesse ligá-lo ao crime e provar o seu envolvimento. Fitti interrompeu as suas operações de roubo devido à constante pressão policial. Ele tinha certeza de que as autoridades italianas não parariam de caçá-lo. Consequentemente, Fitti decidiu que seria do seu interesse cessar todas as suas atividades criminosas e deixar o país. Ele primeiro viajou para a Suíça e abriu uma conta bancária lá, longe dos olhares da polícia. Ele também usou passaportes falsos sem ser preso. Eventualmente, ele se estabeleceu em Londres, onde tinha alguns amigos. No começo, ele não falava inglês nem conseguia pedir uma xícara de café, mas devido à sua inteligência, ele foi capaz de estudar e aprender o idioma rapidamente. Fitti permaneceu conservador e discreto por um longo tempo em Londres antes de retomar os roubos. Ele precisava de tempo para examinar cuidadosamente todos os alvos potenciais para roubo, incluindo joias de bancos e lojas. Durante seu primeiro ano em Londres, Fitti conseguiu roubar 5 bancos britânicos. Sua própria técnica de roubo e o fato de os seguranças do banco não estarem armados como na Itália foram fatores que lhe permitiram entrar e sair do banco rapidamente. Fitti logo se tornou um homem rico. Ele vivia uma boa vida em um dos bairros mais chiques de Londres, chamado John Wood Street. Ele fingia ser um jornalista italiano que vinha aprender inglês. E todos presumiam que ele pertencia a uma família rica. Fitti estava pensando em expandir suas atividades criminosas, visando locais onde pudesse conseguir mais dinheiro. Havia um centro depositário em Knightsbridge cheio de tesouros. Era um centro que continha milhares de cofres nos quais as pessoas costumavam guardar seus itens valiosos. Ele começou a planejar que o centro depositário fosse seu próximo alvo. O centro estava localizado num dos bairros mais prestigiados de Londres, e os cofres ficavam no subsolo, protegidos pelos mais recentes sistemas de proteção. Fitti sabia que haveria vários problemas se quisesse realizar sua operação, pois as fechaduras funcionavam automaticamente,
e havia 2 paredes de vidro grosso à prova de balas e vigilância por vídeo. Fitch percebeu que seu método tradicional não iria funcionar em tal instalação. Ele não poderia roubar o centro como costumava fazer. Roubar os correios era mais fácil, mas as coisas eram mais complicadas desta vez, então ele decidiu seguir outro plano. A princípio, Fitch mudou sua aparência para mostrar às pessoas que era um empresário de sucesso e passou a vir permanentemente ao centro para fazer seus depósitos. A cada visita, aproveitava o tempo que passava dentro do centro para estudar o local e conhecer todos os detalhes que poderiam ajudá-lo a implementar seu plano. Tanto que ele fez amizade com o gerente do centro, Latif. Um dia, Fitch estava jantando com o gerente do centro e sua namorada, Flávia, e descobriu que sua namorada poderia ajudá-lo. Então, ele decidiu se aproximar dela e sair com ela para que pudesse obter algumas informações. Com o tempo, a namorada do gerente lhe revelou que Latif estava passando por dificuldades financeiras. Depois de reunir todos esses dados, Fitch conseguiu criar o plano que exigia que ele considerasse cuidadosamente inúmeros pequenos detalhes. Ele concluiu que precisava de ferramentas poderosas para arrombar os cofres, bem como de um esconderijo para guardar todo o saque. Ele também sabia que deveria entrar e sair rapidamente, deveria entrar no subsolo e quebrar todos os cofres antes que os seguranças chegassem às 5h30. Para atingir esse objetivo, Fitch recrutou uma equipe de bandidos que poderiam aceitar uma pequena quantia de dinheiro em troca de sua ajuda, porque queria ficar com o dinheiro apenas para si. Fitch tinha o plano e a assistência que faltava naquele momento estava escolhendo o dia certo para iniciar o assalto que imortalizaria seu nome como um dos ladrões mais famosos do mundo. Chegou o prometido dia 12 de julho de 1987. Quando Fitch e um de seus assistentes, vestidos com ternos formais, entraram no centro depositário e o apresentaram para seu amigo Latif como um novo cliente. Latif ficou muito feliz em receber um novo cliente e nomeou um dos funcionários para levar Fitch e seu amigo para um passeio pelo centro e contar-lhes sobre a força do sistema de segurança do centro. O funcionário os conduziu para salas secretas no subsolo, e esse era o único lugar que não tinha câmeras. Fitch sacou sua arma e apontou para o funcionário, ameaçando matá-lo se ele não fizesse o que lhe foi ordenado. Então, acompanhado pelo funcionário, foi até o armazém onde o funcionário pediu ao guarda que informasse os convidados sobre os recursos de segurança do armazém. Depois que eles entraram na sala, Fitch também apontou a arma para o guarda e depois o amarrou. Ainda havia mais uma pessoa, o segurança. Fitch ameaçou o primeiro funcionário e depois o levou para seu escritório e o obrigou a chamar o segurança e pedir para ele trazer alguns papéis. Rapidamente, os 3 esperaram o guarda chegar. Em poucos minutos, o guarda chegou na sala e Fitch o prendeu no chão e o algemou. Fitch agora estava no controle total da situação, tendo protegido com sucesso o escritório e todos lá dentro. Ele então chamou os membros restantes da gangue através de um dispositivo taqui-taqui, mas eles não responderam. Então Fitch teve que deixar o primeiro assistente no prédio com os guardas e o funcionário enquanto ele saía para chamar o resto da gangue. Às 4 horas, Fitch e sua gangue começaram a trabalhar, pois tinham apenas 1 hora para abrir centenas de caixas. A gangue começou a usar o enorme martelo para quebrar as caixas e pegar o que elas continham. Chegou a hora e eles precisavam sair de lá rapidamente. Eles haviam quebrado apenas 120 das 5.000 caixas que estavam lá. Quando estavam prestes a sair, Fitch percebeu que seu dedo estava sangrando. Mas ele não prestou atenção, pois tinha uma preocupação maior em sair dali com todo o dinheiro que estavam roubando. Antes de sair, foi até o escritório onde estava um membro de sua gangue, o funcionário do centro, e pediu ajuda. O que nenhum dos membros da gangue percebeu foi que o funcionário era Latif, o gerente do centro, que conhecia todos os meandros do centro. Fitch deu-lhe algum dinheiro e o tirou de lá. Então, Fitch, acompanhado pelo resto da gangue, foi encher seus carros com sacolas cheias de dinheiro, e eles fugiram. Às 5h30, o segurança chegou e encontrou o local vazio. Depois de procurar um pouco, encontrou os trabalhadores amarrados em um dos quartos. Então foi descoberto que o centro tinha sido assaltado. A polícia foi informada e um dos investigadores veio interrogar os 2 funcionários. Além de Latif, o gerente do centro, que desempenhava o seu papel profissionalmente. O que os investigadores não sabiam é que Latif tinha arranjado novos funcionários que nunca tinham visto Fitch entrar no centro.
Foram os que testemunharam o roubo, pois nunca o tinham visto antes, não conseguiram identificar sua identidade. Ninguém foi capaz de fornecer qualquer informação relevante para a investigação. Latif desligou as câmeras e disse que era uma falha no sistema. Um dos investigadores acreditou que alguém de dentro participou do roubo, seja por participar dele ou por fornecer informações em troca de dinheiro. E, apesar de não conseguir identificá-lo, os policiais também não conseguiram determinar a quantia roubada, mas afirmaram que eram mais de 2 milhões de dólares. Não havia provas, mas uma pequena impressão digital ensanguentada. Os investigadores sabiam que tinham que trabalhar rapidamente antes que o dinheiro desaparecesse e o criminoso fugisse. O que ninguém sabia era que Valério Fitt já havia deixado o país. No dia seguinte, a notícia do roubo do centro depositário ter se espalhado por todo o país, causando uma onda de pânico e medo entre os clientes do remetente, muitos proprietários de cofres ficaram atordoados e chocados enquanto esperavam do lado de fora do centro, com medo de que suas economias tivessem sido roubadas. Cada um foi ouvido separadamente pelos investigadores para determinar a quantia roubada. Este foi o maior roubo que aconteceu naquela época, pois não é fácil roubar um centro de depósito no centro de Kingston. Foi aqui que pessoas famosas e ricas e alguns membros da realeza guardavam suas economias. Todos os dias, alguém saía para declarar que o valor roubado era maior. Dentro de 4 dias da investigação, o valor total roubado mudou de 5 milhões de dólares para 40 milhões de dólares, divididos entre dinheiro, joias e outros tesouros valiosos. Entre esses tesouros, era de 22 quilates um diamante de propriedade da família que controla Mercedes-Benz, que já foi avaliado em 5 milhões de libras. Embora fosse um desafio estimar a quantidade exata que foi roubada, todos os jornais e os investigadores concordaram que este roubo foi o maior assalto à mão armada na memória recente. Seus esforços e seu tempo e a investigação continuaram. Os investigadores chegaram à conclusão de que a gangue tinha um parceiro secreto dentro do centro que os ajudou a orquestrar o assalto e fazer uma fuga limpa. Os investigadores então tentaram combinar a impressão digital encontrada na cena do crime. Apesar da busca em todos os registros criminais, seu dono não foi encontrado, então eles a enviaram para Intervalo, cujos dados indicavam a identidade do detentor da impressão digital como pertencente a um italiano chamado Valério Fitt. Os investigadores continuaram a busca sobre a vida de Fitt, e após descobrirem que ele era um homem com um menino imprudente dentro dele que adorava brincar, suas suspeitas foram confirmadas sobre a existência de uma pessoa que o ajudou dentro do centro. Eles também anteciparam que a fonte da informação seria feminina. Durante a busca, os investigadores descobriram que Fitt tinha um carro de luxo, uma casa grande e muito dinheiro. Eles perceberam que qualquer garota que trabalhasse no centro poderia se sentir instantaneamente atraída por ele. Fitt continuou a jogar seu jogo enquanto a polícia procurava pelo suspeito em cada centímetro da Grã-Bretanha. E um dia, ele encomendou um carro esportivo caro e voltou ao país para buscá-lo. Segundo a investigadora Judy, Fitt teve a oportunidade de deixar totalmente o país. Ele poderia ter ido para o Brasil e evitado ser preso, mas, em vez disso, continuou saindo e voltando, tentando provocar a polícia. Com base em informações fornecidas pelas autoridades italianas, a polícia britânica tem estado de olho em potenciais parceiros de Fitt. Mas até agora nada se materializou, pelo que foram contratadas pessoas para vigiar. O objetivo destes vigias é identificar e denunciar qualquer atividade suspeita que possa ocorrer. Um mês depois, um policial viu Fitt saindo de um dos hotéis mais luxuosos de Londres. Um mandado de prisão foi imediatamente emitido para sua prisão enquanto ele aguardava uma licença de exportação para levar seu carro para a América do Sul. Durante a investigação, Valério Fitt admitiu que Latif, o gerente do centro, era a pessoa que cooperou com ele por dentro, o que a polícia não conseguia acreditar. O investigador Khan disse que dificilmente poderiam ser convencidos de que Latif era o assistente de Fitt e não teriam acreditado nele se ele não confessasse isso, pois ele era a última pessoa que a polícia poderia suspeitar por causa da maneira como costumava falar com os detetives. Latif admitiu que um dia Fitt veio até ele e disse sem rodeios: "Tenho uma oferta para você. Roubarei seu centro de depósito em troca de compartilhar o saque." Alguns meses antes do roubo, Latif aumentou seu seguro comercial de $1 milhão para $3 milhões. Este foi um forte motivo para ajudar Fitt no roubo.
O investigador acrescentou que Fitch estava ciente de que a situação financeira de Latif estava se deteriorando e complexa, o que tornou a tentação de Latif fácil. No final, 10 milhões de dólares de uma lista de 60 milhões de dólares de pedras preciosas, moedas e metais preciosos foram recuperados em dezembro de 1992. Latif foi condenado a 18 anos de prisão, enquanto o resto dos membros da gangue foram presos e condenados a penas diferentes. Valério Fitch foi condenado a 22 anos de prisão. Enquanto estava sob custódia, Fitch também admitiu que cometeu outros 5 roubos não resolvidos na Inglaterra. Um total de 54 roubos foram cometidos por Fitch na Itália e na Inglaterra. Durante a investigação, um dos detetives perguntou a Fitch o que ele teria feito se não tivesse sido preso. Fitch respondeu que teria ido para outro lugar, aberto uma conta bancária e roubado aquele banco. O detetive percebeu que era apenas uma questão de tempo até Fitch realizar um novo roubo. Fitch cumpriu 4 anos de sua sentença na Inglaterra antes de ser transferido para sua Itália natal para cumprir o resto da pena. Apesar do seu longo historial criminal, foi libertado com a condição de regressar à prisão todos os dias à noite. Ele também permanecerá sob vigilância. Se cometer outro crime, mesmo que pequeno, ele será detido e outro termo será adicionado à sua sentença atual. No final, as autoridades britânicas conseguiram prender o ladrão mais perigoso do mundo, que foi capaz de realizar o maior roubo da história, com o qual ganhou mais de 60 milhões de dólares com sua gangue. Se não fosse pela impressão digital que ele deixou lá, este teria sido um de seus muitos roubos não resolvidos ao longo dos anos, até que ele mesmo admitiu. Aqui, chegamos ao fim da nossa história. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o botão do sininho para receber novos vídeos. Tchau!